Bom, pessoal, como eu prometi para vocês, o nosso canal está de volta com bastante novidade. Vamos continuar fazendo aulas de fundações, com detalhamento, projeto, entrevistas, visitas a obras, visitas a universidades. Vamos trabalhar com bastante coisa interessante e é esse o intuito aqui do canal. E como eu falei com vocês, nós vamos inserir entrevistas. E hoje eu estou aqui com a Kathleen Rizon, engenheira civil, 33 anos, mãe de um menininho lindo. Tudo bem, Kathleen? Bem-vinda. Tudo bem, obrigada, Christian. É um prazer contribuir com o seu canal, com a sua turma. Prazer estar aqui hoje. Muito bom, Kathleen. Eu queria começar, né? O intuito do canal é falar da engenharia civil, falar de fundações, né? Falar sobre tudo isso. O que te fez escolher ser engenheira civil? Bom, eu fui completamente influenciada pelo meu cunhado. Ele é engenheiro civil. E eu estava um pouco perdida, como é muito comum entre os jovens, né? E eu não sabia o que escolher, ele me incentivou. Vem para engenharia, vamos fazer e tudo. Eu aceitei a sugestão, acatei. E o engraçado é que no início eu não compreendia muito bem, né, a área de atuação de um engenheiro. Eu sabia muito por alto. Mas como eu não tinha um curso em mente, algo consolidado já que eu queria, topei o desafio. E à medida que o curso foi caminhando, eu fui gostando mais, me apaixonando mais. E hoje sou completamente realizada. Eu trabalho na área de energia, já tem 13 anos. E sou encantada com essa área particularmente. Assim, sou suspeita para falar, mas é uma área muito nobre. Você lidar com o bem-estar do ser humano, o bem-estar coletivo, né? A área de energia nos proporciona isso, porque a energia não é só engenharia em si, é luz para uma criança estudar, é eletricidade para um hospital funcionar, então é muita coisa nobre por detrás. E você trabalhar sabendo qual fruto o seu trabalho dá é muito encantador, você encontra propósito. Então, nos meus dias mais desafiadores, eu procuro, inclusive, lembrar disso. O que eu faço a serviço da humanidade. Muito bom. E por falar em desafiador, você quer compartilhar com a gente o seu projeto mais desafiador que você teve na carreira? Projeto mais desafiador. Bom, acho que eu posso colocar um aqui muito interessante, que foi participar de uma contenção em CCR. Para quem não sabe, CCR é concreto compactado a rolo. E nós fizemos uma contenção, se eu não me engano, ela tinha aproximadamente 60 metros de altura. Então era um muraço, né? Eu não participei no cálculo em si da estabilidade dessa estrutura, mas eu participei mais na gestão. E foi muito desafiador, porque foi algo novo. E a seriedade, né, a magnitude da estrutura também era de dar um friozinho na barriga. E abaixo dessa contenção a gente tinha também uma galeria em concreto para desvio de um curso d'água. E aí sim eu participei do dimensionamento. Então foi muito desafiador e assim, nunca mais esqueci desse projeto. Foi marcante para mim. Um outro que se você me permitir, claro. Mais um que eu participei foi no dimensionamento de um bloco metálico, que inclusive, né, você até disse no seu Instagram esses dias, divulgou lá, que é uma fundação muito promissora, obra limpa, né, fora do país já tem muito uso, Estados Unidos principalmente, e aqui no país a gente está começando devagar, mas eu participei de um projeto desse, né? Enfim, foi muito, muito encantador também. Então, acho que esses dois marcaram minha trajetória até aqui. O interessante no primeiro projeto que você falou, essa contenção de 60 metros de altura, né? 60, 80 metros de altura, é que ela continha lama, né? Era uma contenção de segurança, não é isso? Uma contenção de segurança para a ruptura das barragens em Minas Gerais, né? Que a possibilidade de romper, essa contenção estava ajusante para segurar essa lama, né? Isso. E diante daquele. E era um tempo que os problemas estavam acontecendo, a imprensa em cima, todo mundo pressionando, muito né? aquecido, então era além da responsabilidade como engenheira, né?
eu imagino que essa responsabilidade, essa pressão, né, vendo as coisas acontecendo, as mortes que ocorreram, muito interessante mesmo. E se você pudesse deixar um conselho para quem está começando agora na engenharia civil, pensa naquele, né, que você já foi, aquela pessoa que você já foi como estagiária, formando, começando na engenharia, que conselho você daria? Não foque apenas na parte teórica. Não se prenda só à técnica, porque a técnica é o básico, é o mínimo. Você calcular, dimensionar estruturas é o mínimo para qualquer engenheiro, e a faculdade vai te ensinar isso, né? Eu diria que hoje o mercado está valorizando cada vez mais outras habilidades. Habilidade de comunicação, de posicionamento frente ao seu cliente. O seu cliente, ele vai pagar pela sua técnica, ele precisa dela, mas ele vai pagar mais ainda pela segurança que você dá da sua técnica. Então, você saber se posicionar, liderar, trabalhar em equipe, entender de ser humano, acho que isso é uma dica que eu daria para você que pretende iniciar a carreira. E uma coisa que eu percebo, Christian, durante a minha trajetória e contato que eu tive com estudantes e recém-formados em engenharia, o pessoal vem muito inseguro, né? Pouco preparado, com muito receio, se preocupa apenas ali, né, com o 1 mais 1. Seja seguro de si, domine a técnica, ok, isso é importante, isso é básico, como eu falei, mas se posicione, saiba defender a sua técnica, traga segurança para o cliente, né? Então, uma coisa que eu daria de dica seria isso. É muito interessante que a juventude hoje, né, o pessoal que está entrando na faculdade hoje, estão até evitando escolher o curso de engenharia, né? A gente está lendo aí sobre evasões nos cursos de engenharia, o pessoal sem querer fazer engenharia, e o quão importante é a engenharia para o desenvolvimento do país, né? Sem dúvida. Infraestrutura, indústria, estrada, ponte, enfim, várias áreas que a gente pode trabalhar. E a turma realmente que está trabalhando na área, você falou muito bem, a necessidade da disposição em aprender, né? Isso. O cara se colocar apto a aprender, né? Coração aberto, mente aberta para aprender. É muito importante. As empresas precisam preparar os profissionais, mas o profissional, né, novo, que a gente está dando esse conselho aqui, precisa estar aberto a aprender. Sim. Disposto. E a engenharia não é uma coisa que você aprende 1 mais 1 igual a 2. Ela precisa de tempo. Então você tem que ter um tempo para sedimentar. E hoje o pessoal fast food, né? É tudo para ontem, quero rápido, e na verdade é um processo até adquirir. Você está falando aí, você tem 13 anos que você está trabalhando na engenharia. Isso. Você já viveu coisas assim, de começar no beabá, caminhar até assumir os desafios que você fala. E uma verdade que você está dizendo, e que eu reparo muito, eles não têm, assim, a nova geração não tem tanta paciência como a gente antigamente, mas eles têm necessidade por resultado mais imediato. Hoje, quando entra alguém novo lá no trabalho, a primeira coisa que eu falo, olha, seja paciente, seja persistente, porque a sua persistência em cima de uma dificuldade, ou às vezes de uma demora em aprender, além do aprendizado que vai vir, vai te dar resiliência, você vai aprender a resistir frente às dificuldades. Então, é essa dica que eu dou para eles, né? A gente tem muita tecnologia, muita facilidade com a internet, rede social, Google, IA. Então, tá muito realmente fácil o conhecimento. E, às vezes, a turma perde um pouco a capacidade de paciência mesmo, né? De ter resiliência para aprender, porque todo aprendizado exige tempo. Com certeza, com certeza. E como não poderia deixar essa pergunta, né? Como mulher na engenharia, você já teve algum preconceito, algum problema que você queira compartilhar com a gente? Preconceito direto que eu me lembre não, mas dificuldade sim. É uma profissão ainda que, hoje nem tanto, mas você encontra muito homens, né? A maioria, sua grande maioria. E eu me lembro, até nesse trabalho que eu citei da contenção em CCR, nós participamos de uma reunião ali, e eu cheguei, 10 pessoas na mesa, só homens, mais velhos, experientes, só eu ali. Então, eu já tive uma dificuldade natural dentro de mim. Ai, meu Deus, né? Como vou ser ouvida aqui?
mas eu acho que nada melhor do que quebrar preconceito rápido é mostrar resultado. Então isso é uma forma, né? Você se posicionar, você ter a técnica, você ser segura, como eu já disse antes. Então, uma dica que eu dou nesse caso também, de ter dificuldade em ser mulher, né, no ramo, é isso, você tá segura, você também não internalizar esse preconceito, né, porque eu acho que muitas vezes também vem da nossa cabeça, vem de inseguranças próprias, você buscar quebrar isso para a carreira fluir melhor. Muito bom, muito bom. E nos próximos 10 anos de engenharia civil, o que você acha? Como é que vai estar o mercado daqui a 10 anos? Você tem uma opinião, uma projeção? Tenho uma opinião e vou citar aqui dois principais pontos de vista. O primeiro é tecnologia, sem dúvida, né? O BIM, os gêmeos digitais. Então, daqui a 10 anos a engenharia vai estar muito mais atualizada, né? Muito mais tecnológica, digamos assim. Questão da sustentabilidade sempre vem com muita força, né? As cidades aí sustentáveis. Então, isso sem dúvida. E um segundo olhar que eu gostaria de colocar aqui é o declínio, né? De formados. A gente vem decrescendo cada vez mais o ingresso na engenharia civil. Então, sem dúvida, daqui a um tempo, os engenheiros serão mais valorizados, né, mais disputados, digamos assim, porque, obviamente, você vai ter menos profissionais no mercado. E com essa queda, aí a gente vai apostar muito na IA, né, para auxiliar essa lacuna aí. E aí eu vejo que os engenheiros, eles serão mais convidados a gerir tudo isso, né? Vai sair um pouco do operacional ali da continha, porque a gente vai ter a IA que vai nos auxiliar com isso em paralelo. Então, engenheiros preparados para isso, para gerir, para controlar, para tomar decisão, para escolher qual caminho andar. Eu vejo mais por esse lado. Excelente. A IA chegou para ficar, né? A gente precisa realmente adaptar todos os nossos cálculos e projetos para IA e rápido, né? E rápido. Na velocidade exponencial do que está exigindo para acompanhar, gente, né? Isso. E, por exemplo, no caso nosso de projetos de fundações, de contenções, a gente tem as metodologias programáveis, né? Isso. Nós somos de uma defesa de uso de planilhas de Excel para tudo, né? A gente tem uma coxa de retalho de várias planilhas de Excel que cada um faz a sua, conforme você pensa, conforme você trabalha, e fica aquela coxa de retalho, né? Lá na empresa agora nós estamos desenvolvendo um software exatamente para evitar essas coisas, né? A gente está desenvolvendo o alicerce CPA, né? Então tem sido muito interessante, a gente está montando exatamente os cálculos das fundações num lugar só. Sim. Só que para nós a visão que eu tenho disso é que esse programa ele precisa gerar os desenhos já. Então essa inteligência artificial de buscar parâmetros, né? Você olhar, saber ler todas as informações do passado numa base de dados, eu acho que isso tudo vai caminhar. E os engenheiros não precisam ficar com medo, né? Vou perder meu emprego para a máquina, né? Eu lembro lá atrás, né? Lá atrás, quando eu comecei tinha um tal de curso de datilografia, né? O pessoal ia fazer o curso de datilografia para aprender a teclar. E aí chegou o computador, chegou o 286, né? Aí eu lembro da minha mãe falando, meu filho, os empregos vão sumir por causa desse bicho aí, né? Vão sumir. E na verdade não, a gente precisa se adaptar. E aí o conselho que eu realmente dou, né, pra gente, pra todos nós, de mamando a caducando, né, de novinho a mais velho na engenharia, é aprender essa IA, saber, entender, utilizar, aplicar. Né? Nós, profissionais, continuaremos sendo protagonistas. Sem dúvida, né? sem dúvida nenhuma. Você vai usar aquilo para tomada de decisão, mas quem vai decidir, o responsável é você, não é o robô. Né? Você tem a responsabilidade até de fazer com que aquela IA ela caminhe de uma forma responsável ali para tomar as decisões. Né? Exatamente. Mas também você não pode ficar fechado a isso. É tecnologia, é rapidez. Isso. Hoje em dia, a gente precisa entregar um projeto com um prazo muito menor do que antigamente, exatamente por causa das ferramentas. Nós vamos ficar travados com as ferramentas? Não vamos. Então, vamos preparar a ferramenta, e aí a IA é muito interessante, preparar a ferramenta para nos atender, e não para nos substituir. Para a gente desprender o esforço certo da maneira certa, né? Por que a gente vai...
se esforçar fazendo o mesmo uma vida inteira. Vamos canalizar aqui o nosso raciocínio, todo o nosso conhecimento, porque realmente importa, né? Certo. E deixar usar a tecnologia a nosso favor. Certo. Isso mesmo. Mas lá no Instagram eu costumo falar também, né? Falo demais isso e compartilho que a nossa vida como profissional não é só trabalhar. Nossa vida é família, é cuidar da família, é atividade física, é o espiritual, tudo isso compõe esse ser humano que a gente é, né? E a gente não poderia deixar de perguntar para você, né, como é que é o desafio da maternidade, trabalhar, home office e essa coisa toda. Como é que é isso? Conta pra gente aí sua experiência. Não é fácil, mas não é impossível. É totalmente possível conciliar. E eu diria que conciliar é um privilégio muito grande que Deus me deu. Eu tenho rede de apoio, né? Eu trabalho de home office hoje, graças a Deus. Sou muito, muito feliz nessa modalidade, porque eu tenho o privilégio de acompanhar o crescimento do meu filho, né? E é um privilégio conciliar, porque também a minha profissão faz parte de mim. Né, eu sou apaixonada com o que eu faço, eu gosto e isso é saudável para uma mãe. Fazer também aquilo que te dá prazer ali no trabalho, produzir, ser produtivo. Então, para ele, eu vejo que isso é benéfico, né? Eu tenho o meu tempo de concentração ali e depois quando eu tô com ele, eu tô com ele. Então, é um desafio, mas é possível. E uma coisa que eu procuro fazer também é estabelecer prioridades, que antes de ser mãe, talvez eu não tinha tanta emergência assim, porque eu tinha tempo, né? Eu poderia ali trabalhar mais, enfim. Então eu conseguia mais tempo para isso, tinha tempo de sobra. Mas hoje eu preciso realmente me planejar, eu preciso escolher as prioridades, falar, não, olha, eu tenho que ir por esse caminho aqui no trabalho, porque tal hora, né, eu troco o meu uniforme. Aumenta até a produtividade. Exato, aumenta a produtividade. Eu fui forçada a olhar antes, a ter a necessidade de olhar antes o que eu vou fazer, né, qual que é o meu foco, para eu conseguir ser produtiva. E uma coisa importante também que eu tenho aprendido é que não precisa ser perfeito, né, porque eu sou muito perfeccionista em alguns pontos e talvez isso delongava mais as minhas tarefas. Hoje eu aprendi a valorizar o que eu consigo fazer, né? Então, eu aprendi muito com a maternidade, sem dúvida nenhuma. Muito bom. E ele já reconhece uma fundação na tela, já dá opinião, já fala, já sabe, você compartilha com ele essas coisas? Ele tem um aninho hoje, né? Então, ele ainda não consegue compreender a questão da engenharia, mas ele já tem muito interesse. Ele quer ir pro meu colo, quer teclar, fica participa das reuniões? Participa. Tem hora que tem uns chorinhos no fundo. Já tá empilhando já os bloquinhos dele. Eu comprei um bloco de montar para ele. E agora ele já tá nessa fase de entender. Tá muito lindo ver o desenvolvimento. Que bom, que legal. E a maternidade trouxe algum desafio para você que foi assim um ensinamento para sua carreira? Você trouxe alguma coisa que a maternidade te ajudou na carreira, alguma coisa que, assim, a gente até incentivar algumas mulheres que até falam, não tá na hora de ter menino ainda, eu tenho minha carreira pela frente, eu preciso priorizar minha carreira, mas assim, para desmistificar mesmo essa história. Nunca é a hora, né? A gente nunca vai estar no momento totalmente preparado. Nossa, agora eu tô com tudo organizado. Então, eu diria que se você tem um desejo de ser mãe e é profissional, tenha filhos, crie filhos para glorificar a Deus, para trabalhar, para produzir para o planeta, para a humanidade. Mas, sem dúvida, a maternidade, ela me permitiu ser mais objetiva. E isso é muito lindo, porque, igual eu já falei antes, eu não tinha essa preocupação em me planejar e tudo mais. Hoje, eu preciso ser objetiva em casa, com as minhas coisas, com a minha vida pessoal, com meu filho. E isso, por incrível que pareça, me permitiu fazer mais coisas, né? Ser presente em mais áreas. Então, é basicamente isso mesmo, o foco. Me ajudou a focar. Perfeito. E já está planejando o segundo? Já penso. Que legal, muito bom. Isso aí é muito bom. E o que você gosta de fazer enquanto você não está trabalhando? O que você curte fazer? Eu gosto de estar em família.
prezo muito pela minha família, tomar um cafezinho, amo cafés, ir à igreja. Meu tempo de qualidade é isso. Eu procuro oxigenar o cérebro no meu tempo livre para estar preparada para trabalhar, para iniciar a semana. Então, principalmente aos finais de semana, eu gosto de estar em família, para dar uma relaxada. Família é muito importante, né? É nela que a gente encontra o nosso abrigo mesmo, né? Nossa proteção. Isso. É lá que a gente chora, é lá que a gente ri, né? É lá que a gente é a gente mesmo, né? Isso mesmo. Às vezes, em frente à tela, em frente a um cliente, em frente às pessoas, a gente até não pode ser a gente mesmo, porque a gente tem que ser forte até para transmitir segurança, né, para o cliente. Mas quando a gente fecha a porta do quarto, a gente é a gente mesmo, né? Deus então, é muito sábio, né? Com certeza. Ele sabia que a gente precisaria de um apoio sem dúvida. familiar. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E me fala aqui uma curiosidade, qual que é a sua maior inspiração profissional? Eu posso falar mais de uma? Pode, claro, sem dúvida. Bom, minha maior inspiração, não só na vida profissional, mas em todas as áreas, é Jesus. Jesus, o tempo que ele esteve aqui nessa terra, ele nos ensinou muito. E pensando no lado profissional, ele foi uma pessoa resiliente. Ele sabia do seu propósito aqui terreno. Então, ele tinha o foco. Passou muitas dificuldades, né, muitos confrontos, igual todos nós passamos aqui. E ele manteve firme o seu foco. Então, hoje ele é minha maior inspiração. Obviamente, né, todos passam por isso. A gente tem dificuldades no trabalho, às vezes dá vontade de desistir, né, olhar para outros lugares. Mas eu me lembro que Jesus tinha um propósito, eu tenho um propósito na minha carreira. E ele é a minha maior inspiração. Muito bom. Em segundo, eu gostaria de falar um pouquinho do meu pai. Meu pai veio de uma família extremamente simples. Sofreu muitas dificuldades quando criança. E ele criou toda a nossa família, ajudou eu e meus irmãos e ajuda até hoje. Abriu uma empresa que já tem anos aí no mercado, ele é contador. E nunca desistiu. Ajudou meus avós, ajuda até hoje. E assim, ele é uma fonte de inspiração mesmo, de resistir, de continuar pela família, por Deus, por você. Então ele é um exemplo para mim. E o meu cunhado, como eu disse, ele que inclusive participou de várias áreas da minha vida, me influenciou diretamente em muitos aspectos. Ele tem a sua própria empresa também e tem as suas dificuldades e passou por todas elas. A gente ouve muito falar que com 10 anos 80% das empresas fecham, né? Porque realmente não é fácil empreender, ainda mais no nosso país. Mas ele é um cara de muita coragem. Isso me inspira muito. Inclusive, é a qualidade que eu mais admiro nele. Coragem. E eu não tenho tanta coragem assim, né? Desde isso, enfim, é muito de berço, de como você é ensinado. Então, coragem não é o meu forte para algumas áreas, mas eu tenho aprendido com ele. Ele é muito corajoso, ele aceita, ele pega os trabalhos com coragem. Pode ser difícil, pode ser desafiador, mas ele tá ali, ele topa. Então, isso é um exemplo para mim também. Então, são 3 pessoas que eu elencaria aqui, que sem dúvida nenhuma tá o tempo todo na minha cabeça, me fortalecendo para continuar. Muito legal que pela sua resposta a gente vê aquilo que a gente fala, né? As nossas inspirações no nosso dia a dia, né? Família, espiritual, o cuidado importante que a gente tem que ter, porque a gente é composto de várias coisas, né? E essas coisinhas são fundamentais para eu trabalhar bem, para eu ser uma esposa dedicada, para eu cuidar do meu filho, para eu ter saúde, acordar bem, né? Tudo isso é importante, é muito importante, né? E honrar o pai e a mãe também é uma grande qualidade, né? E aí eu quero te perguntar também qual que é a habilidade que você acha que todo engenheiro deveria ter, né? E uma habilidade que todo engenheiro deveria ter que você também gostaria de desenvolver na sua carreira, o que você acha que tá precisando desenvolver e conta pra gente.
uma habilidade que eu acho que todo engenheiro deveria adquirir é entender de ser humano. Entender que você é muito mais do que só profissional, muito mais do que técnica. Você tem que se importar com a humanidade, você tem que se importar com o outro, você tem que saber que você tem um compromisso com a sociedade, que você precisa ter ética no seu trabalho. As pessoas estão sedentas disso, né? A gente não precisa de um robô trabalhando. Então, acho que os engenheiros, eles precisam sim entender de seres humanos para exercer suas respectivas profissões, né? E isso eu tenho feito ao longo da minha carreira e tenho aprendido. A gente gere projetos, né? A gente lidera equipes e isso impacta grandemente no resultado de um projeto. Grandemente. É muito diferente quando você vai gerir determinado projeto sem se preocupar muito com quem tá abaixo de você e acima de você, que é o seu cliente, né? Quando você se preocupa, você muda a sua visão, você impacta as pessoas positivamente e o resultado ali é completamente diferente. Então, eu diria que você, igual eu já falei mais no início, né? Não se preocupar só com a parte técnica, se preocupar com a sua postura, preocupar com o legado que você vai deixar no outro, no seu filho, no seu cliente, na sua equipe. Então, é basicamente isso. É o que eu procuro fazer. Eu estudo muito isso de forma paralela, comportamento humano, liderança, para eu estar atualizada, até mesmo porque eu acho que o futuro é isso aí, né? O futuro é você saber lidar com gente, gostar de pessoas, saber tomar decisões, porque a calculadora, a conta, daqui a pouco, né, vai estar fazendo pra gente a IA e tudo, igual a gente já falou. Então é isso. Eu tenho uma história que meu primeiro estágio, né? Eu estava no terceiro período e queria muito arrumar um estágio, eu queria correr atrás de estágio, eu queria trabalhar, eu queria ajudar minha mãe, né? Minha mãe precisava, não é só para eu aprender, qualquer dinheirinho que eu levasse era bom, né? E eu fui fazer um estágio com um dono de uma factory. Então o cara vendia dinheiro e ele estava construindo um prédio. E eu conheci o filho dele, eu me dá uma oportunidade, começou a escavar a fundação e eu lá no meio do barro e tratando aquilo. E toda semana eu tinha que ir lá prestar contas a esse empresário, né? E uma vez eu sentado na frente da mesa dele assim, ele assinando cheque, né? Porque ele assinava o cheque, ele falou, eu vou assinando o cheque, e isso pra mim foi impressionante, né? E ele viu, né? Aquele moleque assim na frente dele, olhando ele assinando o cheque e aqueles valores, né? E eu ali olhando na frente dele, olhando. Ele falou, Christian, você tá achando isso aqui legal? Eu falei, falei o nome dele, né? Sim, senhor, eu tô achando muito legal. Aí ele falou assim, vai lá e fecha a porta. Ele fechou a porta. Aí fechei a porta, porque senão vai entrar gente, eu quero te falar uma coisa. Você quer ser empresário um dia? Você quer ser dono de uma empresa? Eu falei, quero. Pois é, que bom. Queira mesmo para desenvolver, né? Ele olhou para aquele menino lá, filho de costureira, querendo ser empresário, né? Aí ele falou assim, só que você tem que pensar numa coisa. Você viu todas essas pessoas que entraram aqui na porta? Tá. Quando você é funcionário, você vai pensar na sua esposa e nos seus filhos. E dorme, ora, conversa com Deus, se desenvolve pensando neles. Agora, quando você for empresário, você vai ter um monte de família com seus respectivos maridos, esposas e filhos, que você vai tomar conta que uma decisão sua pode influenciar e muito a vida de outras pessoas. Aí aquilo caiu a ficha, né? E interessante que aquilo, em vez de ser desmotivador, foi motivador. Eu falei, que legal, eu vou ter uma empresa para ajudar famílias, né? Então é muito, muito importante a gente ter essa visão de cuidar de pessoas, porque você tá lá, você tem o seu planejamento, você tem sua agenda, você tem os prazos de entrega de projeto, mas você está lidando com pessoas que acordam bem, acordam mal, estão vivendo a vida delas lá, você não sabe o que aconteceu na casa dela, tem os problemas pessoais, né, e estão ali lutando para fazer o trabalho, mas você, como gestor, né, nessa hora, você tem que entender, cara, o fulano não está bem essa semana.
né? Ele não está produzindo, mas é porque ele não está bem, alguma coisa está acontecendo. E ter essa liberdade e a amizade no escritório, na empresa, de poder entrar nesses assuntos, aconselhar, ajudar, né? E ser realmente empático, né? Se você for pensar, a gente vai passar boa parte da nossa vida trabalhando, né? Maior parte, o maior tempo da nossa vida trabalhando. Então, se você faz isso com propósito, com intencionalidade, com leveza, com amor, torna tudo melhor, né? Imagina trabalhar ali, sei lá quantos anos a fio, só no operacional, só pensando no papel, na caneta e no prazo, né? Não tem quem se sustente dessa maneira. Então, por isso que eu falo com os meninos hoje. Falo, gente, vamos procurar gerir com alegria. Vamos pensar no que a gente poderia fazer para o nosso cliente se sentir melhor conosco, no nosso trabalho, para a gente entregar muito mais do que papel, muito mais do que projeto, né? Então, sem dúvida nenhuma, é uma coisa muito atual que a gente tem que estar atento. É um relacionamento, né? É claro que a gente a gente tem desafios como projetista, como engenheiro, como profissional. Nós temos desafios, mas a gente tenta se aproximar dos clientes, né? Para mostrar que não é só ali no profissional, né? A gente quer encantar. Pode contar com você, a gente quer encantar o cliente, a gente quer mostrar para ele que a gente é necessário. A gente precisa encantar o cliente, né? A gente tem que fazer algo mais. Com certeza. Às vezes as pessoas ficam presas isso aí vai ser aditivo, isso estava fora do escopo, isso aí não sei o quê, mas às vezes o relacionamento, né, a gente precisa encantar o cliente ali de alguma forma. Cara, tá fora do escopo, mas eu vou fazer. Sem dúvida. É importante também mostrar para ele, tá fora do escopo, tá? Para ele entender que aqui, ó, tá fora do escopo, mas eu quero fazer mais um pouquinho, vou andar mais um pouquinho. Ó, tá vendo? Andei um pouquinho com você, mas agora tá andando demais. Aí sim, beleza. Aí falamos de aditivo, mas esse encantamento, ele é importante. Uma vez eu escutei de um cliente, foi muito impactante negativamente para mim, né? Eu desse jeito extrovertido e conversando. Ele falou, Christian, deixa eu te falar um negócio, eu não tô aqui para fazer amigo não, tô aqui para fazer negócio. Pronto, entendi. Guli seco, né? Entendi, exato. Então vamos fazer projeto. Você tá certo, né? Você tá me pagando para isso, né? Sim. Kathleen, e se você não fosse engenheira civil, você seria o quê? Jogadora de futebol, igual eu seria? Eu falei por muito tempo que eu ia fazer medicina, geriatria, cuidar de velhinhos, que é minha paixão também. Sou apaixonada com essa terceira idade, mas realmente eu não tenho nenhuma aptidão. Se não fosse engenharia para me salvar, eu não sei. O que eu seria, não. Engenheira. Ele é muito bom quando a gente escolhe aquilo que a gente tem dons e talentos para fazer, né? E a coisa encaixa, né? Isso aí. A coisa encaixa, né? Porque você não consegue se ver mais. E a gente, como pais, né? A gente precisa estar visualizando isso nos nossos filhos, né? Exatamente isso. O que esse cara é bom, né? E aí alguma coisa tem de aí bom. Aí o menino lá não sabe fazer, por exemplo, o menino é ruim de matemática. Papai, eu quero ser engenheiro. Claro, ele pode sonhar, se esforçar e conseguir, mas não é o caminho natural, né? Então a gente tem que ter essa percepção até para ajudar a aconselhar, né? Vai nessa mesmo. Orientar, você tá bom, né? Isso. O menino quer ser jogador de futebol e é ruim, perna de pau pra caramba, meu filho. Precisamos achar outra coisa. Vamos procurar outro esporte, já que você quer esporte, mas vamos fazer outra coisa, né? E me conta aqui, teve alguma situação engraçada, diferente, que já aconteceu com você? Ou em obra, ou no escritório, alguma coisa que você queira compartilhar pra gente dar uma risada? Ela não chega, assim, tem uma situação que ela não chega a ser engraçada, não, mas também foi um desafio, algo diferente, que de vez em quando eu dou risada sozinha da situação, que eu era recém-formada e a gente estava com um trabalho para Chesf, e aí o objetivo era aprovar o projeto. Então, tinham vários documentos que precisavam passar por aprovação e eles tinham engenharia dentro deles, lá, né, a parte de engenharia. E aí, nós fomos solicitados a estar lá presente para aprovar o projeto, porque a obra estava, né, com muita pressa e tudo, aquela coisa que a gente já conhece. E aí, falou, não, vem pra gente aprovar aqui junto com o cliente. Então, nós sentamos na mesa, abrimos os projetos e tudo, e a gente tinha uma forma de fazer determinado projeto, que era uma fundação para transformador de subestação de energia. E aí, beleza, chegamos lá e tudo. Aí, os caras começaram a
inventar comentários, mas assim, aprimorar mais esses comentários lá na mesa. Falei, não, olha, vou fazer o seguinte, amanhã, e o dia já acabando, amanhã você me mostra a memória assim, assim, assado, faz o cálculo considerando assim, assim, assado, quero o transformador dessa maneira, verifica ali, beleza. Falei, gente, eu vou para um hotel depois disso aqui, né? Como é que eu faço? Como assim? E meu marido também é da área e ele foi, né? Projetista, foi conosco. E aí nós fomos pro hotel e eu naquela pilha, meu Deus, como eu vou mostrar isso para esse cliente? Eu não faço ideia por onde começar, recém-formada, insegura e não somente, porque assim, uma coisa é você revisar o documento, mandar pro cliente lá no mundo dele, ele verifica se ele tem mais comentários ou não, depois você recebe no seu mundo e ok, né? Uma coisa é isso, outra coisa é você estar na frente da pessoa, aqui ó, olha só, acabei de fazer, e aí, o que você acha? Né? E ele aprovar ou não na sua frente. Então, era um frio na barriga enorme. Aí fui pro hotel tensíssimo, sentei na frente do computador e fui trabalhando, muito nervosa, ainda não fiz, mas ainda com aquela, né, com aquele medo, será que era isso? E se não for, né? Aí, de madrugada, meu marido me contou que eu sentei na cama e comecei a falar transformador, e fui falando os problemas. Ele teve que me dar uma chacoalhada lá, né? Ao invés de eu deitar, dormir, relaxar, não, eu tava lá na pilha. Achou que você tinha pirado. Achou que eu tava completamente doida. Mas aí, no dia seguinte, e assim, foi tão marcante pra mim, porque hoje no nosso trabalho, a gente tem um desafio de aprovação de projeto, né? Então, a engenharia do proprietário, que é a empresa que vai verificar seus projetos, ela tem ali o papel de comentar o que ela acha que precisa ser melhorado, aprimorado, às vezes algum errinho, alguma coisa. Então, o nosso desafio é aprovar projeto. E depois disso, aí deixa eu dar uma pausa, né? Voltando para o caso, na reunião, eles viram, foi validado, era isso mesmo, ok, não, beleza, fechou, aprovou, graças a Deus deu tudo certo. Mas eu nunca mais esqueci, porque depois disso, a gente tinha uma forma de calcular. Depois dessa reunião, a gente passou a calcular de uma outra maneira. E seguimos assim e fazemos até hoje, né? Fundação de Transformador. E a redução de comentários foi muito importante, muito significativa. Depois dessa reunião, construiu uma nova memória de cálculo, que hoje a gente tem muita aprovação, bem mais rápido do que antigamente. Então, assim, uma dificuldade, um problema ali que dá vontade de chorar, eu não queria estar naquela situação, mas foi pro bem e nós colhemos frutos até hoje dessa reunião. E é um caso que eu compartilho aqui. Esse final que você falou, a gente pegar o problema, encarar o problema, né? Enfrentar esse problema de frente e lá na frente realmente tomar a limonada, né? Você exatamente, colher os frutos. E tomou a limonada, isso é fundamental. E na engenharia é assim, o que desafia a gente é isso, né? A gente ficar fazendo Ctrl+C, Ctrl+V, gera faturamento, gera o pão de cada dia, beleza, vai seguindo. Mas quando vem o desafio, isso que é legal. Cara, como que eu vou resolver isso? Né? Muitas vezes o problema chega no escritório, ligam pra mim, Christian, eu tenho um pepino assim assado, você me ajuda? Sim. Eu falo isso com muita gente, sim. Aí eu desligo o telefone e falo, e agora? E agora? Falei, e agora? Não é um negócio que eu sei a resposta. Não é um negócio que eu vou falar assim, não é uma questão de vestibular que eu sei a resposta. Mas, e eu sempre penso, e deixo isso claro para todo mundo, eu formei em engenharia, eu tenho minha especialidade numa área, eu tenho a bagagem para resolver aquele problema. E é isso que é importante para encarar. Fazer, agora vamos lá, vamos dar uma de mineirinho, né? Vamos comer pelas beiradas e vamos resolver o problema. E quando a gente chega do outro lado, isso é fantástico. É fantástico. Isso que é o êxtase da profissão. É por isso que eu falo com a turma. Eu falo muito isso com a turma. Se você não está pronto para aguardar esse crescimento, para ver acontecer, você vai perder o melhor da festa. Exatamente. Né? Então, você passar, roer o osso e ver que deu certo, te renova o fôlego, aí você vai pra próxima, e vai. Isso assim. te dá energia pro próximo mesmo. Você vai falar assim, cara, não sei, mas opa,
Eu não sabia, mas eu resolvi, Isso. eu fiz eu mesmo, não é? Aí você pensa assim, foi eu mesmo, com aquele conhecimento que eu adquiri, eu apliquei ele, claro, com a ajuda de outras pessoas, que me veio como... Né, mas assim, isso é muito legal. Você me fez lembrar de um caso, né, meu, na obra, engraçado e triste ao mesmo tempo, né? Foi quando eu estava começando minha carreira, aí eles me mandaram para a obra. Eu fui acompanhar a escavação em obra, né? E um sábado, aí eu ia sábado, ia domingo, não tinha nada para fazer, estava no meio do mato, né? Alojado. E um dia de escavação, nós chegamos numa determinada escavação e tava assim, a peãozada descalça, com a calça arregaçada até a canela, tudo cheio de barro, e cada hora entrava um no furo. Eu falei, por favor, vocês estão fazendo uma escavação de um tubulão com nível d'água alto? Sim, vocês vão parar agora, não vai entrar mais ninguém nesse furo, não. Não, nossa meta é concretar essa fundação hoje, nós precisamos. Eu falei, vocês estão loucos, cara, louco. E eu era novinho, né, ninguém dava moral pro menino falando, né, era o menino, ô engenheirinho, o que você tá falando? Sim. E os caras, não, nós vamos continuar. Ah, mas não vai mesmo. Aí eu peguei o telefone, eu era da sede, eu tinha um telefone do diretor da empresa. Falei, senhor fulano, ele era um italiano, né, tá acontecendo isso, isso e isso. Desliguei o telefone, né, do celular. E aí falei, beleza, tá. Em 5 minutos, eu na caminhonete, agora eu fico na caminhonete pra ver, né? Em 5 minutos o telefone tocou aqui, tocou, e pararam a obra, foram embora pra casa. Você fez a obra parar? Eu falei, não, eu salvei vida. Com certeza. Salvei vida, né? Sem e o dúvida. segundo caso, e esse realmente é estressante, né? E eu guardo isso no meu coração a vida inteira, né? Num momento desse de engenharia do proprietário na obra, o cara verificando meu projeto, o cara fala, isso aqui tá uma porcaria, e eu não vou usar os termos realmente utilizados pelo cliente, isso aqui tá uma porcaria, tá um lixo esse projeto e tal, e ele era espanhol, e ele bravo, batendo você é um incompetente, você é tudo, você tem que fazer isso, isso, isso e tal, e batia na mesa. Eu fui pro banheiro chorar. Ninguém sabe, né, disso, mas eu fui pro banheiro chorar. Eu chorei, falei assim, ou eu choro, engulo e aprendo, ou eu vou lá e bato nesse cara até amanhã cedo, que ninguém vai me tirar de cima dele, porque eu quero bater muito nele. Eu olhei pro espelho e falei, eu quero muito bater nesse cara. E eu ia ter destruído minha carreira, não imagina, eu ia ter acabado com a minha carreira, porque eu tava numa empresa que me deu toda a projeção profissional que eu tenho, né. Aí eu respirei, olhei e falei lá. E no final das contas, aquilo me serviu de lição, né, para como atuar com um cara desse. Sim. E como antecipar as coisas, né, antecipar os problemas possíveis. Sim. E como otimizar uma fundação, porque na verdade realmente ele estava com a razão, não estava com a razão da forma que falou. Sim. Mas o projeto estava realmente superdimensionado, poderia ter sido otimizado, então aquilo me deu garra, energia para fazer. Eu poderia ter chorado, batido no cara e falado assim, ó, vou vender pipoca. Enfim. Não vou mexer com engenharia mais, né? Mas aquilo foi realmente uma motivação, né? Então, Kathleen, caminhando para o final, né? Nós vamos caminhando para o final aqui agora, mas e você consegue resumir sua trajetória em uma frase? Uma frase? Uma frase, consegue? Ai, meu Deus. Frase, palavra. Persistência, então. Persistência. E se me permita, vou dar só um exemplo aqui, porque quando eu estava fazendo o curso de engenharia, eu naturalmente, como a maioria dos engenheiros, eu não sei se é assim até hoje, mas na minha época sim, a gente espera projetar casas, residências, né, moradia. Então, para quem é da área aí, a gente espera mexer com pilar, laje, viga, né, fundação. E quando eu já nova, né, entrei pro estágio, aí eu já comecei a mexer com subestação. E era uma coisa que eu não queria. Nossa, subestação, nenhum professor meu de 5 anos de faculdade nunca nem falou em subestação de energia na sala de aula. Por quê? Vou mexer com isso, né? Difícil, vai me limitar, vai isso, vai aquilo. Então eu assustei muito. Mas eu não recuei, eu aceitei o desafio, que era uma oportunidade para mim, uma coisa que a gente não pode recusar de forma alguma, são oportunidades. Se eu tenho uma dica para dizer para você que está começando agora, aceite as oportunidades, encare-as, depois você escolhe. Depois que você já tem um repertório
ali você fala, ah, não, beleza, vi, gostei de tal. Mas aceite as oportunidades, se exponha a elas e dê tempo para que elas façam algum sentido, né? Porque também eu vejo muita gente que fala, ah, não, deixa eu ver aqui, fazer projeto em subestação. Aí a pessoa fica 6 meses e fala, não, já vi tudo, tchau, né? Eu falo que até hoje eu vejo coisa nova na área, então 6 meses é muito pouco para você trabalhar, enfim, desenvolver ali num escritório, por exemplo, né? Mas voltando ao raciocínio, eu resolvi me expor a esse tipo de oportunidade e tô até hoje. E me encanta até hoje. Muito bom. Então, se eu não tivesse essa dedicação, essa paciência, sabe, de ver qual é que é da história, eu não sei onde eu estaria hoje. Muito então, bom. É uma dica que eu dou. Muito bom. Aí. Persistência. Isso persistência. É fundamental, né? A gente realmente persistir naquele caminho e colher os frutos dele, né? Isso. Eu tô pensando aqui desse engenheiro da obra que eu quis bater nele. Ele nunca soube que eu quis bater nele. Ele é meu cliente hoje, ele vai assistir isso aí, vai pensar. Mas ele me ajudou. Ele tem que entender o seguinte: eu tive vontade de bater, mas ele me ajudou. Me ajudou construiu muito. Quem você. Tanto é que você está aqui contando, né? Eu tô contando a história, então. Impactou. Muito bom, muito bom. E então, qual foi a melhor decisão que você tomou na sua carreira? Melhor decisão. Continuar. Continuar. Não ter desistido. Não. Foram desafios, né? E ao mesmo tempo você tem sonhos, enfim. A melhor decisão foi continuar. Inclusive depois da maternidade. Como eu falei, eu poderia ter parado, não, agora eu vou me dedicar, mas conciliar foi o melhor para mim. Porque eu vejo até que a minha família, o meu marido, o meu filho, eles colhem o fruto disso, né? De uma pessoa que resolveu continuar na carreira. Eu vi que é possível imprimir amor, tanto em casa quanto na vida profissional, e uma coisa vai se correlacionando com a outra, e enfim. Ótimo. E você poderia deixar algum conselho para alguma mulher que esteja olhando aí o vídeo e querendo entrar para a área de engenharia, inspirando na Kathleen, né? Qual conselho que você deixaria? Venha para a engenharia. A engenharia precisa de você, da sua sensibilidade, né? Deus nos deu atributos, assim, para nós mulheres, qualidades, características muito importantes, relevantes, e que a gente pode colocar, trazer para a engenharia, né, a nossa sensibilidade como mulher, nossa visão de mãe, de esposa, de filha, e eu te encorajaria. A engenharia precisa das mulheres, sem dúvida nenhuma, e tem mercado para você, sem dúvida, tem uma história linda para ser construída com os talentos que Deus te deu. Muito bom, Kathleen. Eu quero agradecer sua presença aqui. Imagina. Ter contribuído aqui para o canal com essa entrevista. Foi muito legal conversar com você aqui. Eu que agradeço, foi um prazer. Conversar mais um pouquinho, aprofundar mais um pouquinho, incentivar as mulheres para continuar nesse caminho da persistência, né? Isso mesmo. Ela é realmente muito importante. Às vezes não é fácil mesmo, né? Às vezes é muito complicado. Neném, marido, família, multitarefa, pressão de cliente, escutar as coisas, né? Às vezes escutar pressões. Isso. Ao mesmo tempo, que é o desafio do engenheiro, você está contínuo desenvolvimento, aprendizado, leitura. Então, tudo isso é uma mistura, né? É uma mistura. Mas é uma muito mistura obrigado linda. Mesmo. Muito obrigado pela sua presença, Prazer. Viu? Sucesso na carreira. Muito obrigada. Deus te abençoe, você também. Abençoe seu filho, Amém. Seu marido. Obrigada. Abençoe sua família. E que Amém. venham mais meninos e meninas se por aí. Deus né? quiser. Se Deus quiser. Pessoal, se vocês gostaram da entrevista e tem alguma pergunta que vocês gostariam de fazer para a Kathleen e eu não fiz, por favor, deixem aqui o comentário no canal que a gente vai passar para ela e vai responder essa pergunta, né? Quem ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se no canal, compartilhe essa entrevista com pessoas que você acha que seria assim útil essa entrevista, né? Dê o seu like e um grande abraço para vocês e até a próxima entrevista.